nosso corpo celular. Nós estamos reconstruindo o nosso corpo espiritual, porque nós estávamos como alma identificadas com o sistema que nos passaram. Nós estávamos como alma identificadas com o processo e não conseguia mais relembrar quem nós éramos a nível de espírito. Nós estamos reconstruindo o que chamamos de emoção, porque o sistema que era implantado era de exclusão. Só queira sentir o que é leve, mas quem disse que a raiva não pode ser leve? A raiva é energia de movimento. A raiva me tira. Você imagina se Camille ficasse zen, ela ia ficar aqui no mesmo lugar sempre. Mas quando o fogo, que eu chamo de raiva, vem, ele me movimenta. Não, peraí, deixa eu reconstruir essa base, deixa eu pintar minhas paredes, não estou gostando dessa cor. A mesma coisa o medo. Então, nós estamos reconstruindo tudo aquilo que nós tínhamos como verdades. Então, iniciando nossa partilha de hoje, Sananda nos pede, seja gentil com você, porque você está reconstruindo quem você é. E nós precisamos entender que são sistemas diferentes, e nisso veio uma partilha muito profunda entre mim e a Ana Luz ontem. A alma pode até ter ascensionado, pode compreender que ela é o todo, pode compreender a unicidade, mas quando vem para a matéria, parece que não bate, né? Mas eu sei que eu posso criar tudo, mas ainda tem criações que eu não quero. Eu sei que eu posso me curar, mas eu ainda estou na doença. Por que que não bate? Porque são sistemas diferentes, são reconstruções diferentes. O corpo físico tem uma matéria, tem uma biologia que está sendo reconstruindo cadencialmente. Então, nós reconstruímos nossa mente, a gente vai reconstruindo nosso espírito, nossas emoções, e com o tempo o corpo vai se reconstruindo. Então, são etapas diferentes. O corpo, ele está se integrando. Então, biologicamente, ele está se alterando. Então, é por isso que a gente tem que ser gentil. Nossa, eu sei do meu potencial, mas parece que não vai para frente. Nossa, eu sei que eu não preciso mais desse círculo, mas eu continuo repetindo, porque você está integrando o teu corpo biológico. Teu corpo biológico está começando agora a entender, eu sou luz, eu posso sentir raiva e eu não vou estar sendo pecadora. Nossa, eu posso sentir medo e isso não é frequência baixa. Não, você está reconstruindo, se encontrando. Então, seja gentil, porque cada um de nós aqui está numa etapa, numa espiral da vida. E todo mundo aqui está careca de saber. E não porque alguém é mais especial, e não porque alguém veio destinado para isso, não. Estamos todos no mesmo barco de reconstrução. Alguns reconstruindo a base, outros ainda estão demolindo a casa toda, outros já estão na pintura, outros já estão no telhado, outros já querem expandir, construir o segundo andar, o terceiro andar. Só isso. Então, ser gentil. Então, eu quero que, a partir desse lugar agora, com essa força enorme que Sananda e Astar Sharon trouxe para nós, cada um aqui fale de si. Que a auto-honestidade seja a nossa base mesmo esse ano, para ser auto-honesto. Olha, eu estou nesse ponto da espiral. E nesse ponto da espiral, respira. Respire e traga para nós um pouquinho como tem sido isso para você, como está sendo a sua reconstrução. Porque o livro está na fase da demolição, né? O livro pegou todas as marretas, vamos demolir. E aí, de repente, a gente fica perdido, que nem quando a gente vai fazer uma casa mesmo. Vem o desespero, que cor eu vou escolher, qual é a janela, como chega isso para vocês. Hoje o momento é de vocês, em que cada um aqui vai trazer sua partilha, e a gente vai somando. Sinta-se à vontade para somar. Ana Luz falou, Rita quer complementar, complemente, Marley, vão trazendo o lugar de vocês, para que a gente possa juntos ir ajudando na engenharia um do outro.
E quem vai puxar a fila? É sempre Não assim, alguém, briguem, é um vamos de falar cada vez. todos de uma vez, né, Cá? Calma, fala um por vez, por favor. Adriana, por favor. Bom dia a todas. Bom dia. Bom dia. Então, eu estou numa fase, né, para falar da fase, na fase de demolição ainda. Estou passando por um furacão na minha vida, mas assim, naquele ponto de limite, de a gente mudar, né? Não querer mais estar naquele padrão antigo, né? Acabei atraindo doenças físicas, emocionais para o corpo. Então, eu estou numa fase dessa busca, né? Eu já venho buscando há alguns anos essa mudança de paradigma, né? A alma da gente parece que grita e pede por mudança. Mas do ano passado para cá, é como se fosse essa urgência que tivesse chegado, dizendo, não dá mais, não dá mais, seu corpo já não suporta, né? Tantas crenças antigas, carregar tantas coisas. E aí eu venho nesse processo de mudança, e assim, quando chegou a oportunidade desse livro, me tocou tanto. E eu, quando comecei a ler, fiquei tão emocionada, e assim, senti tanta esperança desse ano ter essa virada de chave realmente para mim. Que lindo, né, Adriana? E é um ano, né? Eu sou uma curiosa da numerologia, é um ano que veio para limpezas, para desconstrução, é um ano de energia 9, é um ano de findar processos, de findar padrões, né? De se permitir, de fato, demolir o que já não faz mais sentido. E eu estou ouvindo aqui, estou vendo a minha câmera que eu estou luz e sombra, né? Eu não estou na minha casa hoje, eu estou no espaço aqui onde eu atendo e a internet na minha sala estava ruim, eu vim para a cozinha e tá o sol, mas essa integração, né, que a Camille tanto traz para a gente, né, metade luz, metade sombra, mas no final é uma única Karina que está aqui, integrando as partes, né, e eu falei assim, olha que perfeito o universo mostrando isso, porque eu estou olhando aqui, eu estou vendo meu rosto dividido em luz e sombra, e é isso sobre demolir as partes que já não servem mais, né, que já não precisam mais caminhar com a gente, né, então que lindo. E eu queria trazer somar, Adri. Eu sei que é difícil entender isso agora, mas essa é a melhor fase. É a fase que você está. É uma fase da coragem, em que a gente tem que olhar tanta coisa, em que eu tenho que falar, não, peraí, a casa está limpa. Não, tem uma teia de aranha ali. É real, é a melhor fase. Porque é a fase em que você vai se conhecer tanto, tanto, que depois não sobra espaço para te manipular. Não sobra espaço para sistema nenhum te engolir, porque você se conhece tanto que a hora, opa, conheço essa versão aqui, oh, esse sentimento. Você começa, depois desta fase da desconstrução, a diversão. Para mim, a vida não era divertida, porque eu não compreendia, e aí essa fase em que você está, eu fui sentindo, e fui sentindo a minha Camille, que está acontecendo nesse mesmo tempo, toda bagunçadinha lá, e hoje eu percebo, por mais que seja doloroso a fase, porque, claro, como minha deusa Lu Portilho trouxe num áudio ontem, dói, porque você vai vendo a parede caindo, e de repente, você gostava tanto daquela pintura cor-de-rosa, e de repente ela fica verde, e aí de repente tem lama onde você acabou de limpar, e é desesperador. Só que se você tocar nesse lugar e falar assim, cara, eu estou reconstruindo e agora eu vou poder construir a casa dos meus sonhos. Eu vou poder deixar um alicerce em que eu sei cada lugar. Agora você vai saber onde está cada cano da sua casa que estava oculto. Você vai saber, opa, que eu posso pregar um quadro porque eu não vou pegar um cano. Eu conheço essa parede. Olha quanto essa fase é extremamente importante para que uma alma se torne mestra. Porque eu só me torno mestra de obra porque eu conheço a obra. E você está nessa fase. Linda, eu sei que é difícil, mas só vai. Eu acho que o mais desafiador nessa fase é porque a gente sente muito medo de ir para o novo, né? É como se a gente assim, se apegasse
aquele padrão negativo. A gente está tão acostumado que é familiar. Então, dá muito medo de ir para o outro lado, sabendo mesmo que o outro lado está lá a paz, a felicidade da gente, a gente meio que se apega ao padrão que a gente vem vivenciando uma vida inteira. E trazendo também mais algo para somar, se eu posso. A gente está sempre querendo chegar num outro lugar que não é onde a gente está. Porque me disseram que existe um lugar mais leve. Mas eu posso fazer esse lugar mais leve aqui agora. Esse foi o maior assim, portal que eu tive em toda a minha vida. Eu estava caminhando e era um vale do Pati, na Chapada, a coisa mais linda. E eu correndo, e aí, de repente, uma amiga só disse para mim, por que você está correndo ao invés de ficar olhando o vale todo como todo mundo? Aí, na hora, a espiritualidade trouxe para mim, você como alma está sempre correndo, você quer sempre chegar no destino final e não aproveita a caminhada. Eu, cara, é verdade, você está sempre querendo evoluir, querendo sair de onde você está, que você não percebe a beleza de onde você está. Então, Adriana, nos disseram que a gente deveria estar num lugar de paz e luz, e aí a gente corre para alcançar esse lugar. Mas eu posso fazer com que ele esteja aqui. No meio dessa demolição toda, eu posso falar: caraca, meu, olha que legal essa versãozinha minha toda mimada. Gente, você é muito cuticute, garota. Vem cá, deixa eu dar uma mordida no teu dente, como diz uma amiga minha. Tenta aproveitar esse espaço, porque aí, como Deus, a Lu trouxe, se torna leve, né, Lu? Aí a caminhada fica leve, porque você aprendeu que você não tem que chegar em lugar nenhum. Você está só nesse agora, e nesse agora você faz da sua construção o que você quiser. E se quiser fazer um caos também está tudo certo. Roda a baiana, faz seu caos, porque é o teu sentir. É a tua caminhada, mas só aproveita, porque depois passa e aí você fala, pô, poderia ter aproveitado mais aquela fase. Deixa eu trazer uma figura aqui, né? Eu estou vivendo um momento de construir uma casa. Eu já tive uma casa de sonho, perdi essa casa do sonho, e tá tudo certo. E agora é uma reconstrução, uma nova casa, um lugar novo, que eu sei que vai me fazer muito bem estar nele. Porque a gente sonha. E quando a gente sonha, a gente quer realizar esse sonho. É o sonho que nos move. Não é a gente saber quem a gente é. São os sonhos. E o sonho traz esse ar fresco para as nossas vidas. E aí todo mundo sabe que construir, pelo menos é um estereótipo que existe, que não é fácil. Mexer com pedreiro, com não sei o quê, pererê, parará. Eu estou há 1 ano e 2 meses construindo. Estamos na fase final. E o tempo todo eu falo, eu nunca tive problema na construção. Até sendo roubada, que nós somos roubados na construção, e na hora que estava sendo roubada, veio a informação para mim, foi numa madrugada, olha, a casa está sendo roubada. Eu continuei dormindo. E quando a gente foi ver o que realmente aconteceu, eu falei, tudo bem, passa. Do jeito que vem, foi, volta. O que é para ser, será. Porque é um sonho, é o ar fresco que nos mantém. Ao mesmo tempo que a gente tem esse ar fresco que traz essa grande conexão com o nosso eu sou, que a gente vai descobrindo essa força que a gente tem de ser, esse poder de ser Deus em ação, porque essa busca dessa verdade, dessa crença, desse poder que a gente quer ser, é o sonho que nos faz ir caminhando nesse processo. Mas eu sou Deus em ação, estando com vocês é tudo lindo, maravilhoso, porque o nosso brilho brilha, resplandece. E tem horas, agora no final, tá num faz e refaz, não faz e refaz lá, e tem hora que eu falo assim, meu Deus, refazendo de novo. Aí tem hora que você vem com um sentimento de julgamento, um sentimento que te traz desse lugar de ser luz. E às vezes a gente fala, por que que eu estou nesse lugar? Se eu sei que eu sou luz,
no orar e vigiar, e a gente vai lá e reconstrói também esse nosso ser. Então, essa coisa de ser leve é isso, é se permitir também. Porque como a gente está integrando, como a gente está nessa reconstrução, nós não estamos na unicidade ainda. A unicidade é a perfeição? É nesse lugar da unicidade, dessa perfeição, dessa união, que tudo está, que nós queremos estar como humanos? Não. Eu, não. Porque eu ainda quero experienciar muito. Eu quero ver minha pele arrepiar, eu quero estar com vocês e ver minhas lágrimas escorrerem. Eu quero ter as emoções desses movimentos, dessas evoluções. Eu quero sentir isso, porque isso me expande. Estar no processo de expansão é muito gostoso. É muito gostoso. Eu fico me imaginando, né? As pessoas falam, eu sinto saudades de casa. Eu não sinto saudades de casa. Eu estou muito feliz de estar nesse aqui agora. Porque tem um propósito, tem uma missão para ser realizada. Eu estava falando para cá, eu vou viver pelo menos 120 anos. E é agora que eu estou começando. É agora. O que já foi, foram experiências, mas agora eu vou estar na minha real. Né? Então, eu quero viver essa expansão. Não importa o que eu já sei o que fiz, quem fui, se bom ou ruim, não importa. Está me importando ser agora, porque agora eu quero ser. Então, Adriana, é isso que a Ká falou, é muito gostoso, porque a gente se faz, a gente é. Então, a lição de hoje, que acho que talvez eu ainda não me debrucei, eu só dei uma olhada. Por que a gente vai construir um mundo que não é esse mundo que a gente quer estar? Se é outro mundo que eu quero estar, orai e vigiai. Se perdoa, deixa fluir, deixa entrar, deixa sair, né? Vamos compartilhar. Então, quando a gente está nessa troca, a gente se sente nessa unicidade. Sou eu com a Ká, com a outra Ká, com a Rita, com a Adriana, com cada uma de vocês aqui, a gente vai sentindo isso e a força vai chegando. E aí a gente declara, eu sou, eu sou, eu sou. E a gente sente, deixa sentir, deixa sentir, deixa sentir. Então é muito gostoso. Assim, pudesse a gente estar nesses encontros, e é o fato da gente estar fazendo esses exercícios 365 dias, é esse encontro cósmico, celular, frequencial, que vai fazendo a gente estar nessa unicidade, mesmo não olhando nos olhos e não sentindo o sorriso de cada um, mas a gente está unificando. Isso está trazendo força para a gente. Na hora desses exercícios, a gente expande. E que a gente possa conseguir expandir cada vez mais nessa reconstrução. Porque ontem eu falei para cá, eu não quero destruição. Eu não quero construir e destruir, eu quero reconstruir. Por mais que a gente tenha que desconstruir alguma coisa, o que eu estou fazendo é reconstruindo. Porque isso é mais leve. Porque isso é mais leve, é mais gostoso. Então, é como a gente vê o mundo mesmo, é como a gente vê o mundo. E a gente precisa se ver com essa fonte de poder, de abundância, de prosperidade, de alegria, de renovação, de expansão, de transcendência e de força de união. E aí a gente vai deixando, vai fluindo. Mas não é fácil, não é toda hora. Não é toda hora. É um marido que está com problema, é um filho que está com problema, e no meio desses problemas você fala, eu vou fluir. E não se pune por estar fluindo, e o outro não está ainda nesse lugar. Deixa fluir no amor, que o amor vai tocar. O amor vai tocar. Gratidão. 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 Cláudia, você levantou a mão, você quer falar? Acho que ela apertou sem querer.
Ela escreveu aqui no chat para nós, né? Não sei se às vezes ela está conseguindo falar, que está com a cabeça e o braço todo arrepiado, né? De ouvir esse depoimento. E Lu, você sabe que me arrepiou imensamente aqui, porque quando você disse assim, eu quero experienciar, eu quero sorrir aqui com vocês, eu quero me emocionar aqui com vocês, né? Porque quando eu comecei a ver este caminho, eu comecei a ter a sensação de que eu tinha que querer ir para o outro plano, né? Ir para o retorno do nosso lar, né? E eu amo a experiência da vida. E não é que eu não tenha problemas. Eu tenho pra caramba, tenho desafio de relacionamento com o filho, com o trabalho, mas eu amo a sensação dessa reconstrução. De hoje, nossa, algo que semana passada eu não conseguia controlar, não conseguia gerenciar, me tirava a paz, hoje já está leve. Né? Então, assim, se a gente está aqui nessa experiência humana, eu acredito até para ela ser mais leve, a gente tem que desejar estar nela, desejar passar por ela, né? Não desejar apenas partir, né? Então, tá, eu quero ir para outro plano, eu quero ir de volta para o lar, mas o lar, ele é aqui e agora, né? A terra prometida, a abundância, ela tá no aqui e agora, em cada escolha, em cada lágrima que eu derramo, né? E eu fiquei encantada com o nome espiritual, né, da Kuvalaya, porque é isso, né? É ser luz até na escuridão, porque a escuridão ela faz parte do nosso contexto, né? Eu tenho um desafio muito grande com meu filho, adolescente, e tem horas que eu vejo ali a escuridão querendo pegar alguns pensamentos, e eu falo assim, nossa, como levar luz e amor para ele, para que ele possa sentir isso que nós estamos buscando, né? Mesmo diante do desafio, a gente está aqui, essa experiência faz parte, então isso me tocou muito de ouvir mais alguém dizendo que ama e que quer experienciar as emoções, experienciar a vida, né? Então, gratidão. Pode falar. Kuvalaya, achei lindo esse nome. Eu não fui essa pessoa por muito tempo, gente. Eu queria sair daqui, eu queria apertar o botão do reset, como eu escrevi no livro. Mas só quando eu entendi que o lar era em mim, não era fora, que não era em outro plano, porque eu ia levar a mesma consciência que eu estava, então não adiantava nada. Aí eu falei, caramba, então o trabalho é aqui na Terra. É, minha filha, o trabalho é aqui, vai reconstruir aqui. Que foi quando se tornou, para mim, prazeroso. E ano passado, em final de dezembro, Gaia trouxe a consciência dela para mim e me fez um pedido pessoal. Filha, será que você pode agora que você está pronta e desejando estar em mim, ancorar isso para o planeta? Porque muito ainda escuto, não quero estar aqui, não reencarno mais, eu não volto para a Terra. Mesmo quando chegar a ascensão, não quero, não volto para a Terra, eu quero para outro planeta. Isso é um plasma coletivo muito grande. Então, ela pediu para mim, será que você pode mostrar que nunca foi eu? Que tudo que eles amam sou eu? Quando eles querem paz, eles vão para a natureza. Quando eles querem tranquilidade, eles pisam na minha terra. Quando eles querem conexão, eles abraçam os meus elementos. Então, por que eu que levei a culpa do negócio todo? Então, será que você pode falar para eles que sempre foi eles? Que sempre está dentro de cada um? Que, na verdade, tudo que eu propicio é frutos e evolução? É crescimento das sementes? E aquilo veio que eu... Caraca, é isso. Eu preciso ancorar agora na Terra o básico mesmo, plexo solar, para ajudar as pessoas, as almas, a quererem estar como humano. Porque como alma, a gente tem lembranças de um mundo melhor. E aí a gente acha que esse mundo está fora, porque foi numa época de Lemúria, de Atlântida, da Idade do Ouro, em que realmente o humano era um projeto adâmico magnífico. E aí, de repente, ele foi sendo limitado, e aí a gente fala, peraí, eu não quero mais isso. Só que aí foi o que Gaia falou para mim. Então, reconstrua o mundo que você quer. E não é partindo para o espiritual, é na Terra. Então, reconstrua, como Karina trouxe, diariamente nas tuas escolhas, na tua força, na tua leveza, integrando tudo que, como humanos, nós somos. Dualidade, sombra, todos esses sistemas que a gente vai olhando e só não vai fortalecendo mais aquilo que eu não quero. Então, se juntos nós pudermos ancorar isso para o planeta, a gente ajuda cada alma a ir querendo estar e passar pelo processo que cada um é necessário, né? Pode falar, Kuvalaya.
Que lindo. Bom dia, gente. Ai, estou emocionada aqui porque é muito lindo de ver que, independente das nossas idades terrenas, né, como que a gente passa por coisas semelhantes, né, como seres e eu estou atualmente recebendo uns chamados assim 2:30 da manhã, 3 da manhã. De repente eu acordo em oração e tem me conectado com essa energia muito bonita da Mãe Terra, né? Que é de uma beleza, é de uma grandeza, é de uma generosidade, é de uma diversidade divina, né? De uma assim que quando a gente se conecta com o nosso coração, a gente vê como é linda a diversidade, né? E por que que é tão difícil para a gente aceitar o diferente? Aceitar que, que isso, né, que vocês falaram, que o outro talvez não esteja no mesmo nível de percepção, de consciência que eu estou, ou que ele se veste diferente, tem uma cor diferente, pensa diferente, enfim. Mas é tão bonito quando a gente agrega isso, né? Assim, eu estou entendendo agora que a unicidade é isso, é abraçar essa diversidade, é abraçar essa diferença em mim e em tudo que há, né? E quando eu me encontro nesse estado e sou chamada, assim, eu estou dormindo e de repente vem desenhos, né? E me vem essa oração espontânea e vem elevação da minha consciência e eu sento e aí eu entro em meditação e quando eu me conecto com isso dá uma vontade tão grande de mandar esse amor para todo mundo, para tudo que há em luz, em forma, em consciência, inconsciência, enfim. Então eu estou vivendo essa fase, assim, porque antes eu negava isso tudo. Eu não acreditava, eu achava que era coisa da minha cabeça. Antes é muito pouco tempo atrás. Eu negava isso, né? E agora está vindo muito forte essas conexões. E, inclusive, conexões com essas energias da Lemúria. Eu não tenho muito claro quem são, nomes, essas coisas, né? Mas vem isso para mim e eu aceito, eu estou acolhendo tudo, sabe? É como se estivesse abrindo portais e portais. E é muito bonito, assim, sentir que a gente pode sim ancorar aqui na Terra, isso que a Camille falou agora. Eu tenho participado de algo que eu nem sei como que vem, mas vem, né, assim, como se tivesse uma malha de muita luz em volta da Terra e embaixo da Terra, uma malha cristalina, e que os campos estão se limpando, estão se abrindo. Antes eu tinha uma angústia muito grande, que eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que fazer alguma coisa, as pessoas, eu achava bem antes, assim, na minha arrogância, eu achava que a humanidade tinha que se explodir e começar uma outra nova, porque estava tudo errado. E aí, hoje, na minha humilde presença, assim, eu vejo tanto que nós somos ricos, né? Assim, cada um na sua contribuição, na sua luz, na sua potência, no seu vir a ser, né? Porque todos nós somos um vir a ser. Potente, né? Então, quando eu olho para alguém que ainda está inconsciente, eu falo que lindo que esse vir a ser, né? Essa potência que ainda pode crescer, ainda pode se ver e ver tudo como é.
Então, é um respeito muito grande, né, pela dignidade, pela possibilidade de cada um de nós. Desde o ser mais, assim, quando você fala da Terra, desde o ser, assim, eu fico pensando, né, nos vermes, nos vírus, nas bactérias, esses seres. Eu fico pensando, assim, né, como tudo é um movimento, né, uma construção para que a gente possa conhecer melhor, que a gente possa se desenvolver, que a gente possa reconhecer essas potências, né? Essas forças, e realmente transmutar, e realmente abraçar. Enfim, isso está muito novo para mim, muito forte. Fico tentando trazer palavras, mas é difícil. Eu estou aqui tremendo, falando disso, tremendo, nem sei explicar para vocês. Assim. E tá leve, mesmo eu acordando de madrugada, eu acordo 2h30, depois eu durmo de novo, aí eu acordo para meditar, porque eu tenho uma sadhana que eu faço todo dia 5 da manhã, e faço à noite também. Então, mesmo tendo isso me move, isso está me movendo. Eu não tenho dinheiro, assim, às vezes não tenho essa abundância financeira, né? Às vezes falta, no sentido de estar abundante mesmo, livre, né? Tipo, tá à minha disposição, mas tá tão leve, assim, mesmo assim, que eu sei que vem quando eu preciso, nada está sobrando, nada está incrivelmente abundante nesse sentido material, mas está leve para mim, né? Assim, não tá sofrido mais como era antes. Eu não estou mais preocupada com o futuro. Eu não estou mais preocupada se eu vou conseguir pagar minhas contas ou não. Está chegando. Eu sinto que está chegando. Eu sinto que as portas estão se abrindo. Mas, espiritualmente falando, está tão gostoso, está tão leve, está tão bonito. Eu olho para as coisas igual uma criança, no encantamento, no entusiasmo pela vida, pela diversidade, pela beleza da Mãe Terra, da natureza, enfim. É isso que eu queria falar. Desculpa, falei demais. Falou lindo, tô me deliciando com você. Você tá abundante de espírito. Então a gente sabe que já é abundante. O que precisa vem. Para que excessos? Como você muito bem disse, quando eu preciso de um dinheiro, ele vem. Quando eu preciso de alguma coisa, chega. Eu queria só que cada um respirasse tão profundo para puxar os downloads um do outro. Porque a gente está ancorando energias aqui muito alto, então respira. E se o que o outro está trazendo você sente que pode expandir mais, você respira e traz. Respira e traz, respira e traz. Traz para você, porque a gente está doando aqui. Então, recebe. Recebe o que cada um tá emanando e puxa essa vontade de viver da Lu Portillo, traz essa alegria da integração luz e sombra, Karina, traz esse estado abundante de Kuvalai. E Kuvalai, eu queria trazer algo que a própria fonte pediu para trazer. Teu próprio Criador pediu para falar para você. Você está trazendo os meus olhos neste encontro. Esses são os olhos de Cristo, porque são os meus olhos. E eu olho tudo como potencial de cada um dos meus filhos. Eu não olho como menos e mais, eu não olho como expansão e crescimento, como vocês gostam de dizer. Eu olho as minhas luzes em potencial e em magnitude de criação, porque vocês são criados para isso. Então eu olho os vermes, eu olho as larvas, eu olho os humanos, eu olho os seres em potencial construção de si mesmo. É assim que eu vejo.
E é por isso que eu só o amo, só o amo. É por isso que não tem espaço dentro de mim para separação e julgamento, porque eu olho e vejo os potenciais infinitos de mim mesmo. Isso é magnífico. E se cada parte de mim mesma escolher se ver assim, em potencial crescimento, expansão, construção, como dizem nós aqui em Humanos, a vida se torna assim, linda, porque eu vejo potencial até mesmo onde chamam de merda. Mas eu vejo o estrume. Olha como isso é magnífico. Então, a própria fonte te traz essa energia, Kuvalaya, e é por isso que eles pediram: respirem, porque vocês estão magníficos hoje. Respirem e puxem para vocês, porque é isso. Se olhem como potencial. Se olhem, uau, eu sou uma larva, eu sou uma borboleta, de repente eu sou o casulo, mas é esse potencial a todo instante. E aí, minha amada filha Karina, não haverá espaço para questionar a maldade, porque é só uma alma que está se conhecendo e está explorando sua própria capacidade, seu próprio potencial de crescimento, e aqueles filhos que já passaram daquela etapa os acolhe e os revela que há muito mais potencial dentro dele, que ele pode criar dentro dele um mundo muito mais rico, próspero de amor e acolhimento, ao invés de sofrimento, violência e dor. E aí é onde entra a minha grande compaixão, porque eu acolho cada potencial de si e apenas os revelo. Você pode mais. Tem muito mais capacidade dentro de você para construir muito mais sonhos. Gratidão, Kuvalaya. Gratidão a todos por estar ancorando os meus olhos nesta terra. Gratidão. Como eu amo isso! Vamos levar isso para o nosso dia a dia o tempo todo. Essa construção, esse acolhimento para quem está em larva, para quem está em borboleta, outros já são a própria árvore da vida. Mas ver realmente cada um como magnífico em si, só se explorando. E ver como Kuvalaya trouxe a beleza em tudo. Será que nós somos capazes de ver ali e falar: nossa, que ser lindo que está criando uma caquinha aos meus olhos, mas ele é lindo. Será que a gente consegue passar por esse desafio? Sem palavras depois disso. Magá, Rúbia, pode partilhar. Oi, bom dia. Dia. Primeiro, gratidão imensa de estar com vocês. Desde que eu entrei, que eu tô com vontade de chorar, e eu nem estava, não foi nenhuma coisa que eu trouxe de tristeza, nada disso, estava tudo bem, e eu tô com vontade de chorar, mas é um choro diferente, é emoção. Antes mesmo de vocês falarem, eu já estava com vontade de chorar. Mas, enfim, comecei também ontem a ler o livro e a fazer a lição, então é bem recente, mas só de ler o prefácio eu já fiquei encantada demais de fazer o exercício de ontem. E sobre demolição. Há 3 anos atrás, eu pensei que eu ia morrer. Na verdade, eu morri. Só não saiu sangue, mas eu morri. Assim, a volta, o reconstruir foi muito, muito intenso e muito valioso para mim. Não existe a Rúbia anterior, não existe mais. Só que eu pensava que eu só estava agora na reconstrução. Aí eu não tinha essa clareza, né, de dar o nome de reconstrução, mas eu sabia que estava diferente e eu achava que era só ascendendo. Só que aí, há 4 meses atrás,
Menina, veio uma demolição na minha vida que eu disse, não é possível ainda. Eu não sabia que eu tinha tanto medo dentro de mim. Eu ainda tinha tanto medo dentro de mim, mas tanto medo. E aí veio uma situação que me fez colocar tudo isso para fora. Para eu tentar sair dali, eu recorri a várias almas irmãs, né? Camille foi uma delas. E eu acho que a minha emoção toda agora, que eu nem esperava que ia ficar assim, é com a grandeza, com a beleza de tudo isso. Porque ao mesmo passo que é muito, muito doloroso e muito difícil, é muito transformador. E hoje eu já consigo provar de uma paz de espírito que é muito comovente para mim. Porque eu não era essa pessoa. Eu criticava tudo em mim. Eu criticava tudo, porque eu tinha que ser melhor. Mas o meu melhor, que eu achava que era o melhor, era muito conturbado. Na verdade, eu me chicoteava demais. E isso me trazia um medo tão grande. Hoje não. Hoje eu passar a compreender que raiva é algo que não é algo negativo. Eu saí dessa polaridade de positivo e negativo, tá querendo excluir sentimentos da minha vida. Eu queria muito paz. Há 3 anos atrás, tudo que eu pedia era paz. Eu quero paz, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu pedia, eu falava com Deus. E para mim, paz era, eu tinha que tirar, excluir medo, tinha que excluir raiva, tinha que excluir pessoas da minha vida, tinha que excluir. E era uma exclusão, uma exclusão, uma exclusão, que no final das contas sobrava o quê? Então, hoje, entender que não se trata de excluir, mas de integrar, e que absolutamente tudo é para o nosso engrandecimento. E só depende da forma como a gente enxerga as coisas. Então, eu estou reconstruindo, eu estou, mas eu estou demolindo também. Então, eu não sei, se dissesse, você está em que fase? Tudo junto e misturado, não sei não, distinguir não. Mas eu vou parar de falar porque eu estou querendo chorar de novo. Eu já estou chorando por você também. E o bom é isso, que quando a gente está no um, a gente sente todo mundo, a gente chora junto, a gente ri, a gente sente o medo, é a fase de crescimento, né, Rúbia? Você cresceu, meu amor. Você cresceu em você, você cresceu sua capacidade de amar, você cresceu sua capacidade de se acolher. Por isso que é integração total mesmo, isso é crescimento da alma, do humano, de tudo. E é o maior ensinamento do livro, ter essa coragem de desconstruir tudo que nos colocaram. Porque só assim eu integro. Desconstrói qualquer exclusão, desconstrói certo e errado, desconstrói caixas, desconstrói que eu não posso ter empatia porque me dói, ai, não quero, não aguento mais, não. Se eu sou dona de mim, eu pego esse sentimento lindo que a Rúbia está sentindo, de empatia que eu estou agora, e eu mando downloads novos para ela. Porque só assim eu me permito fazer, como o Kuvalaia falou, a gente quer fazer, fazer, mas se eu estou presente em mim, eu faço sem precisar fazer nada. Eu sinto a Ruben, uau! Que mulher gigante, como você cresceu, como você aprendeu a se amar, como você se integrou, sem precisar falar nada, só vibrando com ela.
E aí eu já estou fazendo tudo. E aí a gente entende o que a egrégora sempre nos disse: meus filhos, só de vocês existirem no planeta já é importante. Eu falava, mas eu não estou fazendo nada, eu só estou fazendo por mim, eu estou sendo egoísta. Minha filha, você existindo, e eu não entendia. E agora eu entendo que só de existir, gente, olha quanta coisa linda nós ancoramos hoje, e só 50 minutos de vida humana. Olha o tanto que um ancorou no campo do outro, com downloads e potenciais de crescimento, de aceitação, de acolhimento, só pelo fato de ser, de existir. Magnífico. Magnífico, Rúbia, se descobrir, crescer. Linda, você é linda demais, você sabe que eu te amo, né? Eu estou emocionada aqui. Tem tanta coisa acontecendo que eu não consigo nem traduzir. Já veio tanto sentir. Vocês percebem o milagre acontecendo aqui? Quando a gente se dá conta de que realmente, como a lição 2, né, inicial lá do livro, tudo que eu vejo é o significado que eu dou. E quando a gente tem essa virada de chave de ver o milagre do existir, como a Ká trouxe agora, a todo instante, isso muda tudo, né? Isso muda tudo. Eu também, por muito tempo, fui dessas que sentia uma saudade e queria ir embora. Eu não entendia o que eu estava fazendo aqui, eu não entendia a razão do meu existir, né? E hoje eu percebo esse milagre de eu estar aqui, de o meu corpo estar entendendo o papel dele nessa experiência humana, nesse planeta maravilhoso, que está dentro de mim e sempre esteve, mas antes eu não sabia disso. Todo o potencial infinito de eu trazer para esse agora, para a minha existência, tudo que eu quiser. O mundo que sempre existiu dentro de mim. Porque eu me lembro que desde pequenininha eu não entendia o mundo. Por que, que o mundo é assim? Por que, que o mundo não vive em paz? Por que, que existe a guerra? Por que, que tem fronteira? Por quê? Eu não entendia. E hoje eu entendi que esse mundo que eu sempre acreditei que eu queria, ele sempre esteve aqui. E hoje eu vejo esse mundo. Eu vejo, não importa o que esteja acontecendo fora, eu vejo, ele é real, é o meu mundo. Então é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está começando, além de enxergar, manifestar o mundo real, né? Vivendo aqui, manifestando o mundo real. Infinitas possibilidades, porque estão criando a todo instante. E por que não criar maravilhas junto da consciência suprema, já que somos uma consciência única? Então, despertar para isso e reconstruir nessa memória celular humana, isso é um milagre. E é onde a Ká falou no início, isso traz a possibilidade para o agora de todas essas fitas de DNA consideradas lixo virem para o agora. Porque de lixo elas não têm nada. Elas são a realidade de Deus. E agora a gente está ancorando isso aqui nesse humano. Então, eu me sinto muito, muito honrada de estar aqui com vocês nesse momento. Como eu já disse para cá, esse livro já tinha chegado na minha vida uns anos atrás, mas eu não alcançava, eu não entendia.
E eu estar junto com vocês, fazendo esse estudo, tem sido para mim algo que eu não consigo traduzir em palavras. Então, quero agradecer a todos vocês que estão aqui, a todo o grupo que sentiu esse chamado. E só vamos, né? E uma coisa que tem ficado muito constante no meu coração, que para mim começou a fazer sentido há pouco tempo também, é o andar sobre as águas, né? Que o mestre nos traz e eu não compreendia. O andar sobre as águas é essa fluidez de a gente caminhar sobre as nossas emoções, a gente compreendê-las, senti-las, pegar delas realmente o potencial que cada uma tem, mas não nos deixarmos ser conduzidos por elas, não, nós conduzimos as nossas emoções, né? Porque a gente deseja criar. Isso é caminhar sobre as águas, isso é a leveza, é a fluidez, é se deixar conduzir pela confiança de que a gente sabe que tudo é perfeito, que como a Kuvalaia trouxe, nada me falta, tudo me vem com facilidade, com glória, porque nós somos abundantes. Então, eu agradeço esse milagre a todo instante. Agradeço estar aqui com vocês. Muito, 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 muito obrigada por essa oportunidade. Estou lendo aqui os comentários, né? A Rita colocando, gratidão por essa oportunidade, né? Na verdade, nós só fomos uma ferramenta. Então, gratidão pelo sim de vocês, por todas que estão aqui partilhando a tua história, partilhando o seu ponto de vista. Eu já estou aqui pensando que o Clube do Livro tinha que ser assim, ao vivo, em troca, que ele ia ser muito mais rico, né, Camille? Já estou eu querendo mudar todo o formato do Clube do Livro, porque essa troca faz a gente ver na experiência do outro essa evolução, né? Então, gratidão, me emocionei várias vezes aqui com as partilhas. E, nossa, estou transbordando em gratidão. Gratidão pelo sim de vocês, pela Camille que topou, porque eu recebi o chamado do Clube do Livro na virada do ano, num retiro védico que eu estava, e eu falei assim, mas eu não tenho estrutura nem para estudar esse livro sozinha. Aí eu mandei mensagem para a Camille, Tô, você topa, a espiritualidade está dizendo que eu tenho que estudar esse livro, mas sozinha eu não dou conta, não. Você vem comigo? Ela falou, tô dentro, vou trazer uma egrégora junto, várias pessoas que já estão nesse movimento, e isso surgiu, e nós estamos aqui, né, em várias pessoas fazendo esse movimento, ancorando essa luz, essa transformação que o planeta tanto precisa. Então, assim, minha gratidão ao sim de vocês, porque ouvir essas histórias me permite expandir um pouquinho mais, sabe? Reconstruir um pouquinho mais aqui dentro de mim. Então, estou emocionada e muito grata, viu, por todas. Obrigada. Mais querendo compartilhar. Podíamos tirar uma foto. Pode falar, Lu. Deixa eu ler uma declaração que veio ontem para mim. Eu não pus no grupo, eu vou pôr lá. E foi depois do exercício de ontem. É a declaração do Eu Sou. Na minha divina presença Eu Sou, eu agradeço todas as trocas, toda luz, todas as belezas que recebo. E assim, posso compartilhar minha luz, acomodar um coração sentido, abençoar um sonho declarado, bendizer um ser em ação, apaziguar um coração em conflito, irradiar a luz e a crença do amor com a fonte, como berço, como força, como energia, como bálsamo, como condutor e indutor de fé, de glória, de realizações. No sagrado espaço que estou, no sagrado tempo que estou, no sagrado sentir que estou, invoco e dissemino o amor ancorador, o amor libertador,
o amor criador. Eu sou divina, você é divino. E pelo divino que somos, fazemos, criamos nosso estado real. Sou livre, sou bela, sou luz. Me liberto de amarras, me aqueço no brilho da fonte, o amor. Resplandeço, brilho a todo instante, porque sou. É só estar presente, gente. Estar presente nesse corpo solar o tempo todo. Porque só assim a gente sente, só assim a gente observa, a gente percebe. É tão simples. É só estar presente em você mesmo. Só isso. E aí você vai sentindo suas capacidades, você vai sentindo suas emoções, você vai sentindo a ponta da espiral em que você está. É como a egrégora finaliza nosso encontro, ancorando em nós o simples estado de presença. Porque é nesse lugar que você faz tudo, é nesse lugar em que você é tudo, é nesse lugar em que todo o acolhimento, a prosperidade, a abundância, a graça que a gente busca está. E esse está em você a todo instante. Então, que a gente possa cada vez mais fortalecer esse estado de presença, mesmo na trivialidade do dia a dia, ao lavar louça. Por que não sentir isso que a gente sentiu hoje ao lavar uma louça? E deixar se emocionar quando pega um miojo na estante do mercado? Por que não estar presente quando está dirigindo, ainda que o trânsito esteja enorme? Naquele momento você pode sentir isso. Por que não? Por que a gente tem que separar que esses momentos de lucidez tem que ser só na meditação, só na oração, só nos encontros com as consciências elevadas? Por que não fazer disso o meu dia todo? Por que não me emocionar ao me olhar no espelho? Só que para isso é a presença. É a presença para ir mostrando e ensinando o nosso corpo que está se reconstruindo, que há muito mais para ele sentir do que até então ele sentiu. Por que não mostrar para o seu corpo que ele tem total permissão para se revelar? E que ele está num lugar e num espaço de tanto acolhimento que ele pode mostrar os julgamentos dele, os medos, as preguiças, as procrastinações, ele pode mostrar tudo, porque ele está num lugar de acolhimento. E que, ao mesmo tempo em que ele está se reconstruindo, eu estou aqui com ele. E eu estou revelando a ele o estado de ser. E nesse estado de ser não tem rótulos do que eu posso sentir, porque eu sou livre para sentir. Nesse estado de ser não tem mais comparação e julgamento, porque eu sou livre e dou o direito ao outro de ser livre e de estar no ponto da espiral da vida que ele ainda está. Então, é nesse lugar de presença que, com os olhos de Deus, que também me habita, eu passo a ver tudo ao meu redor, como sementes em construção, e dou o direito a elas de crescerem conforme elas querem. O sol brilha para todos, a chuva chega para todos. Então, cada um tem o direito de estar e ser quem acha que tem que estar e ser, mas é só na presença que eu consigo ancorar isso. E a todo instante ensinando o meu humano ser um novo humano. Eu posso ter prazer fazendo um alimento, eu posso ter prazer num banho, eu posso ter prazer até trabalhando no meu trabalho, que para mim já não faz mais sentido, mas eu posso dar um novo sentido. Então, é só na presença que eu dou o sentido ao mundo que eu quero dar. E lembrem-se, como uma consciência, cada sentido que é dado por um é dado ao todo. Então, o que você escolhe alimentar e ancorar está ancorando toda a rede, não só da sua casa, da sua família, do seu trabalho, mas de todo o planeta.
E se estamos reconstruindo uma nova era, essa consciência precisa estar fortalecida em mim. Eu faço por mim, eu já faço pelo todo. Então, se eu me acolho, se eu me amo, se eu me respeito, se eu me expando, eu estou fazendo isso pelo todo. Porque não há separação só porque a matéria parece estar separada, mas o campo é único para todos. Que assim seja, assim o é, e que este ancoramento de hoje se faça presente neste agora, em todas as nossas versões e planos de tempo e espaços diferentes. Gratidão à egrégora, gratidão a todos nós, e que o grande eu sou nos inspire o tempo todo a estar presente para poder sentir a dádiva que é estar vivo, em todas as experiências, sem excluir, nem mesmo quando o marido me irrita. Eu não vou excluir mais isso. Eu vou pegar ele de jeito, vou falar, vem cá que eu vou te dar um caldo agora, que você não vai me irritar mais, eu vou te levar pro amor agora, vem cá. E que assim a gente seja presente no nosso dia a dia. Amém. 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 Namastê. Amém. Gratidão. Gratidão, Gratidão, gente. Gratidão. Obrigada. Tchau, tchau. É.